Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 311. Bata 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 bata. Um falcão mensageiro circulou no céu antes de fazer um mergulho. Sasuke Uchiha adulto, com os cabelos caindo sobre o olho do Rinnegan e usando uma capa, caminhava calmamente pela estrada. O falcão desceu em voo pousando em seu ombro. Ele retirou a carta. Ao ver que era de Naruto, sua expressão se iluminou um pouco, mas, depois de ler, voltou a ficar solene. Uma leve rajada de fogo incinerou o bilhete. Ele soltou o falcão e disparou em direção a Konoha. Com seu ritmo, levou apenas algumas horas para cruzar duas nações e chegar à vila que não visitava há tanto tempo. Sem parar para se emocionar, ele pousou apressado na sacada do escritório do Hokage. Claque! Ele abriu a janela e pulou para dentro. Na sala estavam Naruto adulto, o conselheiro Shikamaru Nara, o Hokage aposentado Kakashi Atake, a Hokage aposentada Tsunade e a anciã de Konoha Sakura Aruno, todos reunidos. Sasuke deu um pequeno aceno para seu melhor amigo, então voltou seu olhar para o garoto sentado em frente à mesa do Hokage. Sakura olhou para o marido com um olhar um tanto reprovador. Sasuke, você voltou, disse Naruto adulto, nada surpreso com o retorno tão rápido do amigo. Ele então continuou, eu confirmei tudo. Esse garoto consegue realizar um jutsu de viagem em mundos paralelos. Ele e eu estivemos em um mundo logo após a Fúria da Nove Caudas. A expressão de Uchiha Sasuke permaneceu fria. Ele moveu a mão levemente. Entendido. Se outras pessoas ainda tivessem dúvidas sobre a declaração de Naruto, Sasuke era alguém que acreditaria em qualquer coisa que seu amigo dissesse. Como meu mundo enfrenta uma ameaça de Kaguya Otsutsuki, vim buscar ajuda em Konoha. Link falou formalmente. Kaguya Otsutsuki. Sasuke franziu a testa. Mesmo agora, eles não tinham certeza absoluta de que conseguiriam derrotar Kaguya se ela algum dia retornasse. Sem os poderes concedidos pelo sábio dos seis caminhos ou qualquer jutsu de espaço-tempo do nível de Kamui, lutar contra aquela mulher problemática era extremamente difícil. Na melhor das hipóteses, seria possível afastá-la. Sendo a progenitora do chakra, ela era efetivamente imortal. Só poderia ser selada. Uma grande dor de cabeça. Sasuke? Naruto adulto simplesmente chamou o nome de Sasuke. Com isso, Sasuke adulto entendeu e perguntou baixinho a Link, quando partimos? Embora não fosse seu próprio mundo, e o inimigo fosse um Otsutsuki, não havia motivo para recusar. Mais importante ainda, Naruto claramente queria ajudar. Quanto mais cedo, melhor, respondeu Link. Ele percebeu o olhar frio de Sasuke e se sentiu um pouco constrangido, mas já havia se preparado mentalmente com antecedência. Ei, Naruto, você não vai mesmo abandonar a vila e pular para outro mundo, vai? Shikamaru suspirou. Naruto sorriu, coçando a nuca. Hahaha, se eu for, todos os assuntos da vila ficarão nas suas mãos e nas do Kakashi-sensei por um tempo. Cara, até um aposentado como eu tem que ser chamado de volta ao trabalho. Kakashi, que parecia mais velho agora, falou preguiçosamente. Tsunade cruzou os braços, observando a visitante de outro mundo. Ela acabará de receber um pergaminho da outra Tsunade e achou bastante intrigante que houvesse alguém idêntico a ela, até mesmo em termos de perspectiva. Naruto coçou a cabeça, envergonhado. Formou um único clone de sombra, que se aproximou de Link e disse, deixe-me enviar um clone de sombra com ele primeiro para termos uma ideia do que está acontecendo. Se realmente encontrarmos Kaguya, pelo menos isso pode detê-la. Ao lado, Sasuke adulto também produziu um clone de sombra, dando um passo à frente. A eficiência deles era impressionante. Se dissessem que estavam partindo, partiriam imediatamente sem hesitação ou indecisão. Embora, por enquanto, fossem apenas seus clones das sombras que iriam explorar a situação. Nesse caso, deixe-me ir também, Sakura adulta também criou um clone das sombras. Afinal, faz séculos que o time 7 não faz nada junto. Como uma esposa e mãe ocupada ultimamente, ela demonstrou um pouco de seu antigo espírito jovem, sorrindo com entusiasmo. Tudo bem, hora de ir, Link os lembrou, ativando o Funasu mais uma vez. As versões clones das sombras do time 7 puseram as mãos nele. Link se concentrou no mundo principal, e aquela distorção familiar e a sensação de leveza os invadiram. No segundo seguinte, sua visão clareou. Era o laboratório familiar, as luzes brilhantes e não estava em ruínas. Link deu um suspiro de alívio. Tobirama, em sua forma infantil, pousou com Deus do Trovão Voador. Ele estava monitorando o laboratório, já que era o ponto de chegada dos Funatsu do mundo principal. Ao ver Link entrar com 3 indivíduos vagamente familiares, ele perguntou, o que está acontecendo? Encontrei reforços em outro mundo, explicou Link alegremente. E o segundo mundo paralelo? Kaguya apareceu por lá? Kaguya não chegou. Sasuke e o Takata estão vigiando o segundo mundo paralelo, respondeu Tobirama, avaliando os recém-chegados. Ele percebeu imediatamente quem eram. Parece o time 7 adulto, não é? Eles estão aqui para ajudar a lutar contra Kaguya? Ele conseguia sentir o chakra poderoso deles, mas... E quem é esse? Naruto adulto perguntou curioso. Sou Senju Tobirama, disse o garotinho, cruzando os braços. Tosse, tosse. O Naruto adulto quase engasgou com a própria saliva, e a expressão de Sasuke mudou. Eles tinham visto o segundo Hokage durante a Quarta Grande Guerra. Compará-lo com aquela criança bem na frente deles? O contraste era impressionante. O menino Tobirama percebeu que os 3 eram apenas clones das sombras. Enquanto isso, Orochimaru emergiu de debaixo do chão, sorrindo. Bem-vindo de volta, Link-kun. Então eles o libertaram de seus selos também? Link ficou apenas levemente surpreso ao ver seu antigo oponente cumprimentá-lo alegremente, embora achasse isso um tanto irritante. Naruto adulto disse, sou o 7º Hokage de outro mundo, Naruto Uzumaki. Estes 2 são meus companheiros de equipe, Sasuke Uchiha e Sakura Aruno. Neste momento, quem é o Hokage aqui? Ele perguntou. Essa seria a 5ª Hokage, Tsunade. Gritou Tsunade enquanto aterrissava com precisão.
Como o laboratório era equipado com uma barreira especial que detectava chakra desconhecido, qualquer chegada alertava a todos instantaneamente. Tsunade Bayashan, Naruto adulto exclamou abruptamente. Então isso significava que o terceiro Hokage, bem, talvez não. Então, para seu espanto, ele viu uma fileira de crianças pequenas, conhecidas e estranhas, vindo correndo. Sarutobi Hiruzen de 3 anos, Kushina Uzumaki de 3 anos, Minato Namikaze de 5 anos, que conseguia usar o modo sábio, mas apenas de forma desajeitada. Um jovem Hashirama Senju. Embora Naruto não conseguisse entender, o choque foi avassalador. Seguindo-os estavam Kakashi Atake e outros Jounin de alto nível, incluindo a mais velha Aruno Sakura deste mundo, promovida Jounin por Genjutsu. A testa de Tsunade se contraiu ao ouvir o comentário Bayashan, mas ela rapidamente percebeu que a Sakura adulta à sua frente tinha um selo Yin na testa. Então essa Sakura alternativa também deve ser minha aluna. Capítulo 312. Não importa como você olhe, Sasuke é tão bonito quanto adulto. Sakura interior sentiu uma leve excitação. Mesmo que fosse um Sasuke adulto de outro mundo, ela não conseguia deixar de imaginar como seria seu Sasuke no futuro. Ah, se tivéssemos um filho, ele seria tão fofo, espero que tão bonito quanto o pai. Agora era a hora da fantasia. Então, alguém bloqueou sua visão, uma pessoa com a mesma cor de cabelo, feições e roupas. Ela, ou melhor, Sakura do capítulo final a encarava com um olhar nada amigável. Ela obviamente sabia exatamente o que seu eu mais jovem estava pensando, especialmente porque ela era literalmente ela mesma naquela idade. Tis. A Sakura mais jovem torceu os lábios, voltando o olhar para o grupo no meio da conversa. Apesar de sonhar acordada com o Sasuke adulto, ela ainda ouvirá cada palavra. Naruto se tornando o 7º Hokage. Uau, quem imaginaria que aquele cabeça de vento realmente conseguiria realizar seu sonho? Ela sorriu, satisfeita, e silenciosamente abriu o jutsu da rede de lançamento. Ela folheou as muitas fotos do Sasuke adulto que acabará de tirar, escolhendo uma do Naruto adulto para enviar para o Naruto do seu próprio mundo. O você do futuro de outro mundo apareceu. Ele é o 7º Hokage. Eles tornaram públicas recentemente as viagens intermundiais, especialmente para ela. Uma Jounin recém-promovida que estava em um turno de prontidão da Aliança Ninja em outro mundo. Como Naruto era um Jinchuriki da 9 caudas, é claro que ele havia sido informado, embora por razões de segurança, não tivesse ido até lá pessoalmente. Ele mal havia cumprido uma promessa com Link, conseguindo um pouco de uso de chakra da 9 caudas sob a orientação de Minato antes do tempo prometido. Infelizmente, a crise de Kaguya tornou essa promessa sem sentido. Para proteger o mundo, a vila e todos que lhe eram importantes, aquele sujeito aparentemente havia ido ao Monte Myobuku para treinamento de sábio. Então ele nem estava em Konoha naquele momento. Naruto respondeu com um emoji de choque e então perguntou: Link retornou? Sim, e ele nos trouxe 3 de outro mundo como reforços, haha. A Sakura mais jovem pensou no trio, transbordando de entusiasmo. Um Sasuke mais velho ao seu lado, mesmo que nunca tivessem ficado juntos ou casado, estava tudo bem. Ela disparou uma série de belas fotos do Sasuke adulto. Sakura, a voz de Tsunade interrompeu seu devaneio feliz de compartilhar a notícia com Naruto. Leve-os para um passeio pela vila. Ah, sim, senhora. A jovem Sakura ficou momentaneamente sem entender nada, mas então se apressou em responder. Tsunade revirou os olhos. Nessas circunstâncias com tantas pessoas presentes, um momento tão crucial, Sakura estaria secretamente coletando chakra e praticando o jutsu da rede de lançamento? Talvez alguns Jounin não tivessem notado, mas ninjas de nível Kage certamente sim. Não pense que você pode ficar de lado e passar despercebido. Kakashi poderia tê-los liderado, mas se um aluno pudesse lidar com isso, o professor não precisaria. O trio adulto do time 7 era maduro o suficiente para entender que aquele era um sinal para eles irem embora, deixando os outros falarem em particular. Eles naturalmente seguiram Sakura para fora. Assim que partiram, Tobirama foi o primeiro a falar. Então, o que fez você voltar de repente com as pessoas? Eu pulei por mais de uma dúzia de pontos diferentes no tempo antes de finalmente encontrá-los, disse Link com um sorriso. É uma versão futura do time 7. Eles selaram Kaguya Otsutsuki. Ao ouvir dos dois Madaras o quão formidável Kaguya era, Tobirama pareceu surpreso, embora percebesse que não era impossível. Afinal, pelas informações anteriores de Link, Naruto e Sasuke eram reencarnações de Azura e Indra, assim como Hashirama e Madara, então seu potencial era enorme. Tobirama refletiu. Então vamos levar cada um para o seu mundo daqui a pouco. Ele precisava considerar a possibilidade de o outro lado se recusar a ajudar. Melhor jogar o perigo para eles, especialmente porque talvez ainda não entendessem completamente a mecânica da passagem de barcos. Ir até lá poderia arrastá-los todos juntos. Link ficou sem palavras. Esta versão de Tobirama, o Hokage do seu mundo, era igualmente astuta. Seu primeiro pensamento foi obter vantagem para si mesmo às custas dos outros. Kakashi não disse nada, embora parecesse que queria dizer isso. Isso não é aceitável, interrompeu Hashirama do capítulo final. Tobirama não arraste o mundo dos outros para o caos. Mas esse é exatamente o plano. Tsunade pensou consigo mesma e então disse, se temos certeza de que eles podem lidar com Kaguya, por que não reunir nossas próprias forças e atacar primeiro? Ela nunca foi do tipo que ficava sentada passivamente em casa, esperando um ataque. Mesmo do ponto de vista militar, transferir o campo de batalha para o mundo de outra pessoa era melhor.
Tobirama olhou para seu irmão mais velho, sem vontade de discutir. E se eles se recusarem a ajudar? Então nosso povo terá que arriscar suas vidas? Um erro de cálculo poderia significar a destruição do mundo. Ele não podia se dar ao luxo de ser leniente, então planejava fazer algo em segredo. Quando eles decidirem vir pessoalmente, reuniremos Madara também e iremos conversar no segundo mundo paralelo, declarou ele. Ele teve que considerar a possibilidade de entrar em conflito com esses aliados poderosos e desconhecidos. Eles certamente não queriam lutar contra eles dentro de sua própria aldeia. No segundo mundo, ele poderia lutar livremente se necessário. Ambos os Madaras, recém-reencarnados, estavam recuperando seus antigos poderes com uma rapidez impressionante. Graças à capacidade do Sharingan de dominar rapidamente, em poucos dias tanto seus atributos físicos quanto seu chakra atingiram o nível de um Jounin. Então, equipar o Rinnegan os impulsionou ainda mais. De acordo com o primeiro Hashirama, eles estão gradualmente recuperando a força de suas vidas passadas. Ambos estavam no segundo mundo paralelo, vasculhando o globo em busca do Zetsu Negro, com pouco sucesso até então. Tsunade assentiu, sinalizando que aprovava o plano temporário. Terceiro mundo paralelo sob uma lua redonda. Quando Kaguya infundiu o chakra de Link na técnica passagem do barco, um vórtice giratório cintilou e então se quebrou imediatamente. Fracasso novamente. Suspensa no ar, Otsutsuki Kaguya deixou os braços penderem. Alguns dias antes, Zetsu Branco descobrira os pergaminhos escondidos do visitante, vindos de outro mundo. Ela abriu um deles, sentindo cuidadosamente o chakra selado dentro dele. Absorver, falhar. Mesmo sendo a progenitora do chakra, existia um tipo de chakra que ela não conseguia digerir. Ele só conseguia permanecer selado em seu corpo, em conflito com todo o resto. Imitar, falhar. Zetsu Branco conseguia replicar o chakra de outros, então, teoricamente, seria moleza para ela. Mas embora o chakra recém-forjado parecesse idêntico, não era capaz de lançar ninjutsu que saltasse dimensões. Parecia estranhamente vazio. Faltava-lhe a vivacidade vibrante do original. Que um chakra pudesse ser descrito como vibrante era realmente bizarro. Então, a conselho de Zetsu Negro, Kaguya desperdiçou o chakra do primeiro pergaminho para testar o jutsu, assim compreendendo como ele funcionava. Momentos atrás, ela tentou usar o chakra do segundo pergaminho para localizar seu legítimo dono. Ela falhou novamente. Ela nunca se sentiu tão bloqueada. Mãe, só nos resta um pergaminho. Talvez devêssemos. Seu estrategista Zetsu Negro começou, mas ela o silenciou instantaneamente. Não devo me precipitar. Primeiro, vou eliminar os perigos ocultos deste mundo. Depois que eu absorver todo o chakra e destruir a lua acima, poderei revisitar os experimentos com esse jutsu. Kaguya estendeu a mão, pegou o último pergaminho flutuando no ar e o colocou na manga. Depois de mais de um mês, ela se acalmou diante da fúria da ressurreição e percebeu que precisava ser paciente, principalmente com apenas um pedaço de chakra misterioso restante. Impaciência seria tolice. Capítulo 313. Mundo principal, Vila de Konoha, Campo de Treinamento 7, Crepúsculo. Deitado sobre a pedra familiar que não usava há séculos, Link sentiu todos os seus músculos tensos e doloridos finalmente se soltarem. O suor escorria e os cantos dos seus lábios se contraíram em um sorriso forçado. Honestamente, ele tinha pensado inicialmente em passar um tempo em um mundo paralelo para treinar e desenvolver sua própria força. Mas no mês seguinte, ele quase não fez nenhuma sessão de treinamento intenso. Ele nunca se sentiu seguro o suficiente. Durante toda a sua vida, ele teve pouca sensação de segurança. Primeiro se preocupando com a invasão de Orochimaru, depois com o ataque de Penha-Vila, depois com a Quarta Grande Guerra Ninja, e para ganhar autonomia sobre seu destino, ele se forçou a se tornar um ninja. Mas os mundos paralelos eram muito perturbadores. Retornar a Konoha era como voltar para casa, permitindo que ele treinasse até que a mente e o corpo estivessem completamente exaustos. Até que ele se deitasse em sua velha rocha, encharcado de suor. Depois de escoltar o trio do time 7 adulto ao redor deste mundo principal, ele os mandou de volta para casa, e então trouxe consigo Sasuke do capítulo final, que se ofereceu para ficar de guarda contra Kaguya. Mas em vez de ir ao segundo mundo paralelo para ver como Takata e Sasuke estavam, ou ir jantar nas residências de Nara ou Sarutobi, ou mesmo sentar-se com Tobirama para discutir com quais mundos o Funatsu poderia se conectar, ele escolheu retornar sozinho ao campo de treinamento. Como de costume, ele se esforçou ao máximo e então desabou na rocha, ofegante. No fundo, Link sempre disse a si mesmo que estava apenas usando os outros, que tinha grandes planos para eventualmente ascender ao trono celestial como um ditador invencível. Todos os outros eram apenas instrumentos. Assim, ele não precisaria mais se sentir triste se pessoas queridas o abandonassem. Mas em sua conversa fiada com Naruto do capítulo final, naquela linha do tempo Fúria da Nove Caudas, ele percebeu que havia falhado nisso. Ele acabou tratando essas ferramentas como verdadeiros amigos. Ele planejara ficar mais forte em silêncio e retornar somente quando estivesse poderoso o suficiente. No entanto, passará muito tempo perseguindo Naruto e Sasuke dos 6 caminhos em busca de reforços, porque não podia simplesmente virar as costas para eles. Ele tinha algo que queria proteger. Ao contrário do que repetia a si mesmo repetidamente, simplesmente trate tudo como um trampolim, ele não conseguirá fazer isso. Ele tentou se espelhar em Aizen, mas acabou se parecendo mais com Byakuya Kushiki, ou talvez Toshiro Itsugaya. O motivo? Link. Ao ouvir seu nome, Link virou a cabeça. Ali, em trajes brancos, estava o jovem Uchiha Sasuke, com uma mão na cintura e a outra carregando uma caixa cuidadosamente embrulhada. Ele olhou para ele com um sorriso radiante. Você voltou, mas não disse nada. Trouxe alguns doces e bolinhos. O Takata está esperando no segundo mundo paralelo para o jantar, então vim buscá-lo. Ele falava com toda a energia despreocupada de um adolescente normal.
Sua antiga melancolia e introversão haviam desaparecido, substituídas por uma vibração juvenil. Link sentou-se, olhando para o amigo despreocupado. Após um momento de hesitação, ele se decidiu. Isso poderia lhe custar essa amizade, mas ele não podia continuar escondendo a verdade. Com um olhar sério, ele disse, desculpe, eu estava usando todos vocês. Ele confessou como havia usado todo mundo no passado. Após terminar, abaixou a cabeça com os olhos fixos no chão, meio que esperando que Sasuke fosse embora furioso ou explodisse de raiva. Sasuke respondeu calmamente e então disse, bem, nesse caso, você haha. Ele parou no meio da frase, incapaz de conter o riso. Ao ver a expressão estranha de Link ao ouvi-lo detalhar suas supostas manipulações, foi impossível não rir. Link piscou, confuso. Sasuke lançou-lhe um olhar gentil, seus olhos se curvando num sorriso crescente. Não se preocupe. Mesmo que tenha sido assim que começou, estamos todos perfeitamente felizes sendo usados por você. É mesmo? Link murmurou nada convencido. Deixando de lado a pessoais em que ele havia imposto a si mesmo, ele percebeu que realmente se importava com laços que antes dizia ignorar. Ainda reprimindo o riso, Sasuke disse, claro. Vá tomar um banho e depois vamos jantar. A sobremesa já está pronta. Ele acenou com a caixa na mão e se virou para sair, apenas para sentir o olhar de alguém. Virou-se e viu uma figura vestida de preto à distância. Então essa é a versão adulta de mim? Relembrando as informações daquele dia, o sorriso do jovem Sasuke desapareceu, substituído por cautela em relação ao estranho. Sasuke do capítulo final lançou um olhar frio para si mesmo. Ele havia captado um chakra familiar, porém poderoso, e veio correndo. O Sasuke deste mundo exibia um sorriso tão despreocupado. Onde estava seu ódio? O fardo do mundo que ele deveria carregar? Na verdade, ao descobrir essas linhas do tempo paralelas, Sasuke do capítulo final se perguntou se poderia de alguma forma salvar o clã Uchiha e remodelar a vida de seu outro eu. No entanto, ver outra versão de si mesmo vivendo tão feliz despertou emoções estranhas no fundo de seu coração, corroendo-o. Ele pensou que já havia deixado aquele passado para trás há muito tempo, mas tudo voltou à tona. As emoções se agitaram, e o Sharingan se abriu de repente, cruzando os olhos com os do outro Sasuke. Num piscar de olhos, eles se encontraram em um espaço branco de Genjutsu. O jovem Sasuke ficou de pé com os braços ao lado do corpo, encarando o intruso e avisando baixinho. Fique longe de Link. Ele detestava o olhar perscrutador do homem mais velho. Não gostava nem um pouco daquela versão adulta de si mesmo. Rachadura. O espaço ilusório se estilhaçou. O jovem Sasuke cambaleou ligeiramente, cambaleando com o tiro. Até mesmo seu genjutsu baseado no Sharingan, tipicamente imparável, foi destruído com um único olhar. De fato, esse era um inimigo perigoso. Sasuke do capítulo final não disse mais nada e silenciosamente desapareceu de vista. Aquele cara. Link não tinha notado o breve choque de genjutsu, mas, vendo os dois Sasuke se encarando, suspirou. O mundo dele não me inclui. Ele foi encurralado por Itachi e Obito o tempo todo, perdendo muito, e só agora veio parar aqui. No arco da reunião dos 5 Kages, Sasuke basicamente enlouqueceu, descartando tudo. Mesmo após a Quarta Guerra, ele mergulhou na escuridão total, tentando enfrentar tudo sozinho. Naruto quase deu a própria vida tirando-o dali. Então, no final, Sasuke cedeu. Ele era um Uchiha puro, moldado pelo amor, pelo irmão, até a loucura e pelo amor, pelo amigo, salvo dela. Eles só mudavam quando confrontados com o amor. Não havia como evitar. Sem Link, hein? O jovem Sasuke franziu a testa, relembrando seus próprios pesadelos, acordar gritando de manhã cedo, encolhido na cama, sem lágrimas para chorar, apenas um gemido estrangulado, animalesco. Uma pequena pontada o perturbou. Entendo. Embora aparentemente calmo, por dentro ele elevou a guarda ao máximo. Forçou um sorriso. De qualquer forma, vamos. O Takata provavelmente está esperando. Deixando de lado as emoções desencadeadas, só ele sabia o quão radical ou louco um Uchiha moldado por aquele ambiente poderia ser. Muito possivelmente um louco. De jeito nenhum vou deixar Link e aquele cara sozinhos. Capítulo 314. No dia seguinte, segundo o mundo paralelo, base da Ponte Kanabi, escritório do Hokage. Sem problemas, nós ajudaremos, disse Naruto do capítulo final com uma risada calorosa, concordando imediatamente em prestar assistência. Sakura, do capítulo final, parecia um pouco insatisfeita. Afinal, ela própria fazia parte da alta hierarquia de sua aldeia, e mandar os Kage de sua aldeia fugirem com rações e mão de obra para uma luta em outro mundo, sem nenhuma compensação, parecia absurdo. Mas objetar não adiantaria de muita coisa. Naruto era simplesmente esse tipo de cara. Se alguém estivesse em perigo e pedisse ajuda, ele se atiraria sem pensar 2 vezes ou pensar em recompensa. Em que função exatamente devemos ajudá-lo? Ela finalmente perguntou. Há muito tempo, na missão Terra das Ondas, quando o nível de ameaça se mostrou muito maior do que o esperado, ela quis recuar. Mas Naruto escolheu continuar e proteger Tazuna, e tudo o que ela fez foi obedecer silenciosamente. Durante os exames Chunin, quando Kakashi Sensei a recomendou, ela se sentiu fraca demais e quis desistir. Quando seus 2 companheiros de equipe decidiram participar, ela silenciosamente aceitou. Ela até considerou seguir Sasuke quando ele planejou desertar. Mais tarde, ela ficou muito mais forte, decidiu matar Sasuke se necessário. Lutou na Quarta Grande Guerra e vivenciou muita coisa, acabando por se tornar uma das pessoas mais importantes em Konoha. No fundo, ela ainda sentia saudades dos velhos tempos com Sasuke e Naruto ao seu lado, atuando juntos. Mas as coisas são diferentes agora. A quinta Hokage, Tsunade, olhou para ela com leve surpresa. Sakura costumava ser tão tímida e dócil, mas a versão adulta dela havia se transformado em uma kunoichi determinada, hein? Senju Tobirama não se surpreendeu com o fato de ela ter tocado no assunto. Ele já estava preparado para isso. Vocês serão nossos aliados.
Podemos assinar um tratado de aliança. Ele ficou genuinamente surpreso que o 7º Hokage tivesse concordado tão casualmente em fornecer ajuda de graça. É melhor garantirmos que o Naruto do nosso mundo nunca se torne Hokage, esse cara. Ele pensou em particular, alimentando seu preconceito sobre sua própria versão de Naruto. Todos os ninjas presentes sabiam que um tratado era tão sólido quanto um pedaço de papel. Só Naruto era ingênuo o suficiente para não ver problema nisso. Aquele jutsu, aquele que atravessa mundos, disse Sasuke do capítulo final. Queremos aquela técnica de atravessar mundos. Ser capaz de se mover entre mundos paralelos mudaria tudo radicalmente. Não ter a técnica os deixaria para trás. Não, Tobirama negou categoricamente, e então tentou retirar coisas menores, recursos, por exemplo, em troca de ajuda e uma aliança. Mas Sasuke e Sakura se agarraram teimosamente à exigência, então, no final, Tobirama fingiu relutância e concordou, dizendo que sim. Funatsu faria parte do acordo de aliança. Parado ao lado, Naruto do capítulo final parecia desconfortável. Ele viera querendo ajudar com a intenção de proteger, mas, sob a influência de seus companheiros, isso se transformou em uma rodada de barganha. No entanto, como Hokage, ele não podia exatamente protestar. Sasuke do capítulo final franziu a testa sutilmente. Eles de fato haviam insistido na lógica, mas ele suspeitava que o outro lado pudesse ter pretendido o tempo todo trocar essa técnica. Bem, se conseguirmos o jutsu, mas não conseguirmos ativá-lo, isso não é problema nosso. Tobirama ficou bastante satisfeito com o arranjo. Então que tenhamos uma aliança tranquila, disse Tsunade do mundo principal, oferecendo um aperto de mão. Entendido, vovó, Naruto do capítulo final disse despreocupadamente, pegando a mão dela. Tsunade sentiu uma forte vontade de bater nele. Não me chame de vovó com a velha do seu mundo. Ela lhe lançou um olhar ressentido. Naruto, do capítulo final, deu um sorriso constrangedor, mas educado. Ter uma versão alternativa dos seus próprios amigos e familiares era complicado. Certo, vamos nos conectar através do jutsu da rede de lançamento. Assim podemos cruzar mundos facilmente, sugeriu Tsunade do mundo principal. Um fio semi-transparente escorregou da ponta do seu dedo, e ela começou a explicar como a rede funcionava. Incrível, disse Naruto do capítulo final com genuína admiração. Antes que ele pudesse estender a mão, Sakura do capítulo final agarrou o fio, querendo mantê-lo sob seu controle. Enquanto isso, Sasuke do capítulo final se lembrava daquele garoto viajante anterior, Link, que não havia aparecido. Então, ele se lembrou de ter visto seus pais e a si mesmo naquela manhã. Este mundo tinha a técnica de renascimento para restaurar os mortos como crianças, juntamente com uma técnica de trânsito entre mundos paralelos. Precisamos nos apossar de ambos. Daquele ponto de vista, Naruto não compreendia a magnitude dessa mudança. Pior ainda, ela não havia começado em seu próprio mundo. Se eles não mudassem, se não tomassem a iniciativa, talvez seu mundo acabasse moldado pelo plano de outra pessoa. Vagando pelo mundo ninja por tanto tempo, Sasuke sabia que as pessoas podiam ser cruéis. Ele não confiaria nelas tão facilmente. Mundo principal, Konoha. Então não posso me encontrar com eles por enquanto? Link ouviu a explicação diplomática do terceiro Hokage e percebeu que se resumia a: não interaja com o pessoal do time 7 do capítulo final. Não fique no mesmo mundo que eles. Deixe os adultos cuidarem da questão da Kaguya. Tobirama tinha aquele sorriso travesso, como se quisesse tranquilizá-lo. Eles até deram a Link uma missão, como aprender novos ninjutsus, supervisionar os exames Chunin ou ir à cúpula dos 5 Kages. Porque, de fato, o mundo principal estava prestes a realizar sua própria cúpula dos 5 Kages. Por quê? Simplificando, as travessuras de Obito. Após o desaparecimento de Obito, ele aparentemente retornou em algum momento com o Rinnegan, sequestrando hospedeiro após hospedeiro. Exceto Gaara, uma cauda, o Takata, os 6 caudas que fugiu para o segundo mundo paralelo, o último hospedeiro dos 7 caudas e o Jinchuriki Naruto da 9 caudas. Todos os outros foram capturados para a estátua de Gedo. No final, o primeiro Hashirama não matou nem arrastou os Jinchuriki dos 7 caudas, enquanto o primeiro Madara apenas os ignorou. Então o hospedeiro sobreviveu e relatou que alguém está capturando bestas com cauda. O desaparecimento de Bi e o Jito, somado ao fiasco com os irmãos de Ouro e Prata, enfureceu o Raikage, levando a mesma trama do mangá. Uma reunião dos 5 Kages no País do Ferro. Foi tudo tão corrido. O fiasco da besta com cauda deixou o mundo inteiro em alerta máximo. Emissários da nuvem oculta ainda estavam na vila, esperando pelo ocupado 5º Hokage. Originalmente, Tobirama e Tsunade não tinham planejado se preocupar com as invocações do Raikage, mas agora pretendiam descarregá-las em Link. Mas posso participar da cúpula dos 5 Kages se não for um Kage? Perguntou ele, olhando para o terceiro Hokage de 3 anos à sua frente. Uma pergunta que o leva a refletir. Respondeu Sarutobi Hiruzen sem graça. Se você quer o título de Hokage, pode tomá-lo amanhã. Link quase engasgou. Ok. Tsunade disse que está muito ocupada lidando com aquela aliança ninja no outro mundo, explicou Hiruzen. De qualquer forma, o futuro do mundo principal está em suas mãos, então você pode muito bem ser o 6º Hokage. Ele mexia os dedos, parecendo desconfortável. Tendo sido forçado a parar de fumar pela esposa após a reencarnação, Hiruzen estava constantemente nervoso. Isso, está tudo bem mesmo? Link franziu a testa. Kakashi não deveria ser o próximo da fila? Nesse ritmo, o sistema Shinobi continuará avançando de qualquer maneira. Quem é o Hokage agora não importa, disse Hiruzen filosoficamente.
Ele tinha visto como a Aliança Ninja funcionava sem problemas no segundo mundo paralelo, prosperando sob a ameaça iminente de Kaguya. Com o jutsu da rede de lançamento e a atração da reencarnação, as diversas aldeias foram se unindo gradualmente. Uma nova era estava nascendo. Assim como nos antigos tempos dos reinos combatentes, os clãs eventualmente cederam lugar às aldeias. Agora as aldeias se tornariam parte de alianças multimundiais. E assim como um Kage não se importa com qual clã lidera a aldeia, em breve, a aliança pode não se importar com qual Kage lidera qual mundo. Capítulo 315. Mundo principal, Vila de Konoha, escritório do Hokage, no dia seguinte. A partir de hoje, você é o sexto Hokage. Tsunade deu um tapinha no ombro de Link, casualmente jogando o chapéu do Hokage na mesa, e então saiu com um largo sorriso no rosto. Ela viajava entre mundos diariamente, sobrecarregada e sem tempo para consertar o relacionamento com o namorado. Ela se tornará Hokage apenas temporariamente, e além de carimbar papéis, tudo o que fizera fora aparecer para falar em nome das 3 crianças, suas versões Hokage predecessoras. Ela estava cansada disso. Agora, alguém estava disposto a assumir o posto de Hokage neste mundo principal. Ela não poderia estar mais feliz. Link olhou fixamente para os 2 veteranos próximos, Koharu Tatani e Omura Mitokado, apontando para si mesmo. Simples assim. Eu sou Hokage? Mais cedo naquela manhã, ele foi arrastado até o daimyo. Teve uma breve conversa e ele foi nomeado Hokage. E quanto ao voto tradicional dos Jounin? Sim, sexto Hokage. Lembre-se, daqui a 2 dias são os exames Chunin, você precisa comparecer. Omura o lembrou. No momento, esses 2 conselheiros mais velhos eram as principais figuras que mantinham o sistema de missões da vila funcionando. Desde que a ameaça de Kaguya surgiu, muitos Jounin se revezavam em missões de vigilância no segundo mundo paralelo. Já se foram os dias em que os Jounin assumiam uma missão a cada 10 ou 15 dias e depois passavam 1 ou 2 meses nela. Espionagem, assassinato, infiltração, a raiz mal se importava mais com essas missões, porque com o poder atual de Konoha, não havia necessidade de táticas dissimuladas. Quanto à guerra e aos trabalhos mercenários, Tobirama vetou tais coisas categoricamente. As outras aldeias ficaram curiosas sobre o que estava acontecendo em Konoha, enviando uma enxurrada interminável de espiões, enquanto a Anbu passava o dia todo lidando com eles. A Shirama estava na aldeia, então qualquer espião pego era jogado na prisão para esperar o resgate. Konoha já havia enviado avisos, mas até então ninguém havia aparecido com dinheiro, provavelmente porque não conseguiam entender o que estava acontecendo. Exames Chunin, Link ficou parado na mesa do Hokage, ainda sentindo que aquilo era surreal. No segundo seguinte, ele foi jogado no assento. Hiruzen Sarutobi, de 3 anos, pulou na mesa, empurrou uma montanha de arquivos para ele e estalou os lábios. Não se preocupe, quando você for para os exames, Bivaco já terá terminado de costurar suas vestes de Hokage. Afinal, fazer um manto infantil era mais simples. Nas mãos de um ninja, não levaria muito tempo para costurar. Mas... Link olhou para a pilha de arquivos que se elevava acima de sua cabeça, sentindo algo ameaçador. Ele olhou instintivamente para Hiruzen em busca de ajuda, mas aquele pequeno patife já havia pulado pela janela. Virando-se para os conselheiros, percebeu que cada um deles tinha ainda mais arquivos do que ele. Tsunade não volta para cuidar dos assuntos da vila há séculos, disse Koharu com um toque de amargura. Eles se acumularam para sempre. O último assunto que ela cuidou foi promover Aruno Sakura Jounin. Então ela basicamente não fez nada desde antes de eu partir, pensou Link abrindo um arquivo. Você não costuma precisar do voto de confiança dos Jounin para se tornar Hokage? Ah, isso. Koharu assentiu. Eles votaram esta manhã enquanto você e Tsunade estavam se encontrando com o daimyo. Vocês foram aprovados por unanimidade. Ela carimbou um documento e o colocou de lado, puxando o outro da pilha. De qualquer forma, depois que você processar esses documentos, voltaremos a cuidar dos assuntos cotidianos da vila. Sua principal função é apenas comparecer a eventos importantes. Isso não vai atrapalhar seu treinamento, acrescentou Omura. Então o que é? Tudo isso. Link viu que a página inicial era uma inscrição para o corpo médico e não tinha ideia de como responder. O rosto antes rígido de Omura se abriu num sorriso. Tanto ele quanto Koharu agora sorriam. Esses são arquivos com os quais já lidamos, explicou Koharu, a cabeça ainda abaixada sobre um documento, carimbando. É só para você se familiarizar com o tipo de trabalho que um Hokage faz. Se houver algo que você não entenda, é só perguntar. Nós lhe diremos o porquê e como resolvemos o problema. Na verdade, a carga de trabalho de um Hokage era imensa. Sentar na mesa de missões, distribuir tarefas aos ninjas, comandar a Anbu, aprovar promoções, coordenar pessoal, lidar com visitantes VIP, além de ler e agir com base em informações de toda a região. Afinal, uma vila ninja era uma organização militar e para que funcionasse sem problemas, alguém precisava ser o tomador de decisões finais. Para eficiência, eles não podiam se entregar a muita democracia. O Hokage era o cérebro da vila. Todos os outros departamentos eram mãos e pés. Estar ocupado era normal. Folheando os relatórios, Link sentiu uma dor de cabeça. Claro, ele costumava sonhar acordado em ser Hokage, mas agora, sentado ali, encarando tudo de frente, seu couro cabeludo formigava. Sendo seus subordinados diretos, a Anbu significava organizar esquadrões para cumprir missões, proteger as fronteiras, farejar espiões e vigiar clãs poderosos, etc. Mesmo que os Jounin tivessem que cumprir as missões sozinhos, o Hokage tinha que se preocupar se conseguiriam concluí-las, se precisariam de reforços ou se alguma condição especial poderia surgir.
Pilhas e mais pilhas de informações aleatórias o deixavam confuso. Ele passou metade do dia folheando documentos ou ouvindo os dois conselheiros murmurando esclarecimentos intermináveis. Só na hora do almoço ele finalmente teve uma pausa. Então percebeu algo. Ele realmente não tinha vocação para ser Hokage. Claro, ele era ótimo em luta, tinha um ninjutsu estranho e poderoso, ocupava uma posição única de prestígio, mas administrar uma vila ninja como essa era um pesadelo. Mais importante ainda, Link era um ninja adequado, mas como Hokage faltavam-lhe muitas qualidades necessárias. Simplesmente ler um monstruoso volume de informações, classificá-las e decidir como agir consumia enormes quantidades de tempo. Os dois conselheiros mais velhos perto dele podiam dar uma olhada em uma página e ver instantaneamente o que fazer, resumindo tudo perfeitamente, graças a uma vida inteira de experiência. Não é de se espantar que Naruto, na linha do tempo futura, estivesse sempre sobrecarregado, apesar da paz. Link não se sairia melhor. Depois do almoço, Link disse seriamente aos dois conselheiros: é possível renunciar ao cargo de Hokage? Os dois trocaram olhares cúmplices, com a diversão iluminando seus rostos. Koharu respondeu: claro, desde que haja alguém qualificado disposto a ocupar o seu lugar. Tempos diferentes, de fato. Antigamente as pessoas lutavam ferozmente pelo título de Kage. Agora, ele estava se tornando uma batata quente que ninguém queria segurar. Omura se lembrou de seu velho amigo Danzou, ressuscitado ainda criança. Antes fanático por ser a raiz de Konoha, Danzou agora estava no segundo mundo paralelo, servindo diligentemente à Aliança Ninja. Depois de ver como era um mundo completamente separado, como ele poderia almejar um assento tão restrito como o de Hokage? Talvez eu também devesse pensar em me aposentar logo, acumulando pontos de contribuição suficientes para ressuscitar como criança e desfrutar de uma vida tranquila. Ele suspirou interiormente. O tempo passou, deixando-os para trás. Koharu e Omura trocaram um sorriso gentil. De fato, a nova geração tinha muitas pessoas capazes de sustentar o futuro. Mesmo que morressem agora, não se arrependeriam. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. 2 dias depois, no local do exame Chunin, Lorde Quarto Kazekage, quanto tempo não nos vemos? Vestindo um manto de Hokage costurado às pressas e o chapéu de Hokage, Link estava recostado na cadeira sem se mover, levantando a mão para cumprimentar o recém-chegado. Não havia como evitar. O trabalho apressado no manto do Hokage trouxe um grande problema. A senhora idosa responsável por bordar os símbolos sucessivos do Hokage não conseguiu terminá-lo corretamente em apenas algumas horas. O produto final foi bem, digamos, indescritível. Um lampejo de surpresa surgiu nos olhos do quarto Kazekage. Uma vez sentado, ele comentou: eu realmente nunca imaginei que você pudesse se tornar Hokage tão jovem. Ele ficou genuinamente surpreso. Quem imaginaria que Konoha permitiria que um garoto de 12 anos se tornasse Hokage? Isso parecia totalmente absurdo. Ainda assim, as ações de Konoha no último semestre foram realmente estranhas. Recusar muitas missões de alto valor, comprar grandes quantidades de suprimentos, evitar infiltrações e encobrir discretamente a morte do terceiro Hokage. Por razões desconhecidas, Konoha havia se tornado um buraco negro na inteligência do mundo ninja. Tsunagakuri até recebeu dicas de Vagakuri, perguntando se eles queriam começar uma guerra. Talvez pudessem atacar Konoha juntos. Afinal, o Amegakuri oculto havia sido misteriosamente destruído. A Terra da Chuva era tão caótica que era ainda menos estável que a Terra dos Rios, facilitando a passagem caso se quisesse invadir a Terra do Fogo. Se a guerra eclodisse novamente, eles fariam o que fizeram durante a terceira grande guerra ninja. E aí, Sasori, até você pode ser guarda-costas de um Kazekage hoje em dia? Link levantou o olhar e viu duas figuras baixas atrás do Kazekage. Eles eram Gaara e Sasori. Aham. O quarto Kazekage pigarreou, insinuando sutilmente que como Hokage, Link não deveria ser tão descuidado. Então sentou-se ao lado dele. Link fingiu não notar, piscando para Gaara. Uma sombra surgiu atrás da cadeira de Link e apertou uma alavanca escondida. A cadeira, feita sob medida a seu pedido, ergueu-se bem alto, de modo que as pernas de Link balançavam no ar e sua cabeça agora estava meia cabeça mais alta que a do Kazekage. O quarto Kazekage sentiu todas as palavras diplomáticas que planejara entalarem na garganta. Era a primeira vez que encontrava um Hokage tão infantil. Ele era um Kage, não o líder de uma vila menor, mas uma das principais figuras das 5 grandes vilas Shinobi. Mas aqui estava uma pirralhazinha, indescritível. Gaara, que estava atrás do pai, inicialmente ficou com um olhar vazio, surpreso ao ver o amigo. Ao perceber a expressão travessa de Link, Gaara notou que os cantos da própria boca se contraíam para cima. Enquanto isso, Sasori olhava fixamente para Link em seu manto e chapéu. Ele se lembrou de como, um mês antes, eles fizeram uma aposta. Link disse que pediria conhecimento de selamento ou células corporais originais do Hokage. Mas então, a quinta Hokage, Tsunade, desapareceu abruptamente por mais de um mês, então Sasori teve que negociar com o quarto Kazekage. Ele imaginou que encontraria Link novamente naquele evento. E agora, antes mesmo que tivesse tempo de reagir, Link havia se tornado Hokage. Ele não conseguia evitar a sensação de ser enganado, de ser manipulado. Mesmo sendo tecnicamente uma marionete humana, emoções fortes ainda perturbavam sua mente. Link achou o olhar intenso de Sasori um tanto constrangedor. Se você ainda quiser estudar. Sexto Hokage, o quarto Kazekage interrompeu incisivamente, os exames estão prestes a começar, tentando apenas desviar a atenção de Link e trazer a conversa de volta. Um Hokage socializando tão casualmente com os guarda-costas do Kazekage, ignorando a presença do Kazekage foi impróprio. Muito absurdo. Link respondeu com um olhar do tipo te vejo mais tarde no campo de treinamento 7. Então calmamente recostou-se, reuniu seu chakra e começou a assistir a vídeos na internet. O que esse olhar quer dizer?
Sasori não conseguiu entender o sinal vago de Link. Gaara não pensou muito sobre isso, apenas permaneceu em silêncio, concentrado na arena abaixo. Alguns de seus colegas ninjas novatos da areia estavam competindo, e ele queria ficar de olho neles. Ele está reunindo chakra, mantendo algum jutsu. Quanto ao quarto Kazekage, ele agora estava em guarda redobrada. Ele próprio já havia tentado sabotar Konoha no plano esmagamento de Konoha, então temia que um plano de cerco e assassinato pudesse ser usado contra ele. Aquele pirralho magricelo era imprevisível demais. Se uma luta direta começasse a curta distância, quem sabia como terminaria? Segundo informações antigas que Baki certa vez transmitiu, um único toque desse garoto poderia roubar sua capacidade de formar selos de mão. E pelas últimas informações, Gaara e outros 3 nem sequer haviam vencido o Jutsu das Sombras de Link. Se a luta se tornasse corpo a corpo, ele poderia acabar pior do que a derrota que o terceiro Hokage lhe deu da última vez. Na arena, as primeiras lutas terminaram rapidamente. Lutas ninjas de baixo nível tendiam a ser muito curtas. Nenhum dos lados aguentava mais do que um bom golpe, então o foco era em esquivar, se esconder e emboscar. O palco era apertado, ninguém podia correr muito e o chakra era limitado. Então, normalmente, uma luta durava de alguns minutos a uns 10, no máximo. Para finalizar uma chave definida a tempo, eles também realizaram eliminatórias preliminares. O torneio completo duraria 3 dias no total. O primeiro dia teve 8 participantes, fazendo 4 partidas. O segundo dia, 4, fazendo 2 partidas. O terceiro dia foi a final. Curto e simples. Link espaçado, continuando a navegar pelos vídeos online. O vídeo online havia ultrapassado recentemente o fórum da rede em popularidade. O motivo? Experiência. O fórum só permitia texto e áudio, enquanto os vídeos eram mais divertidos. As pessoas postavam de tudo, desde passeios turísticos a novas comidas, ou até mesmo incursões no mercado negro que acabavam bloqueadas, vislumbres exóticos da vida. Claro, o mundo ninja tinha TV, algumas transmissões e até filmes, mas a realidade era que os ninjas raramente tinham tempo ou recursos para produzir entretenimento. Todo o setor de entretenimento era subdesenvolvido e os programas de TV eram superficiais. Da perspectiva de Link na Terra, tudo era sem graça, com uma sobrecarga de dados sem sentido e destaques mínimos, além de nenhuma nomenclatura criativa. Metade das vezes, tudo se transformava em conteúdo adulto ou de mau gosto. Simplesmente muito inculto. Da mesma forma, o vídeo online era um pouco caótico. Criar um vídeo era simples, despejar chakra, vasculhar a memória, processá-lo e enviá-lo. Muitos vídeos eram chatos, mas eram genuinamente reais, o que era novidade o suficiente para intrigar os espectadores. Devo arranjar tempo para fazer alguns vídeos interessantes? Ou fazemos videojogos? MMOVR baseado em memória. Pensar nisso deu uma leve animada em Link. Como o nerd bidimensional de Zekai, lançar uma invasão cultural ou criar novos jogos pode ser divertido. O que se passa na cabeça desse garoto? Sentado ao lado dele, o quarto Kazekage sentia-se como se estivesse em uma montanha-russa. Ele conseguia sentir os picos de humor do Hokage devido às suas flutuações de chakra. Difícil não ficar nervoso. E se a informação estivesse correta, deixar aquele pirralho sequer roçar nele uma vez lhe custaria a capacidade de formar selos. A essa distância, ele conseguiria escapar? De acordo com os dados mais recentes, até mesmo a equipe de 4 homens de Gaara perdeu para o Jutsu das Sombras de Link. Se uma briga acontecesse a curta distância, ele poderia estar no mesmo barco. Capítulo 317. Senhor Sexto Hokage, por favor espere. O quarto Kazekage, que estava assistindo aos exames Chunin com sentimentos confusos, percebeu que a cadeira inteira do Hokage estava sendo carregada como se fosse partir, e rapidamente gritou para que ele parasse. O que houve? Link perguntou, um tanto confuso enquanto olhava para ele. Ele era o Hokage agora, então precisava manter as aparências. Uma única cadeira extensível não era suficiente. Assim que os exames Chunin terminassem em alguns dias, ele teria que comparecer à cúpula dos 5 Kages. Organizando suas palavras, o quarto Kazekage disse, sobre a próxima cúpula dos 5 Kages. Eu estava me perguntando como o sexto Hokage planeja abordá-la? Ele temia que a perda de um Jinchuriki pudesse desencadear uma guerra. O Raikage, segundo informações da inteligência, era notoriamente impetuoso. Qualquer passo em falso poderia significar conflito aberto. Se Suna e Konoha tivessem formado uma aliança, eles poderiam unir forças contra ele, certo? Mas, bem, isso é outro assunto. Ah, isso. Link realmente não tinha pensado muito no assunto. Não tem muito a ver com a gente, tem? A gente só dá uma passada lá e vê o que acontece. Ele não quis dizer que não havia considerado os perigos potenciais, ele simplesmente não se importava. A frase reunião dos 5 Kages soou arrogante, mas, na verdade, eram apenas 5 líderes de aldeias reunidos para negociar e chegar a um acordo. Mas Konoha não estava pedindo nada agora. A base do segundo mundo paralelo costumava precisar de suprimentos enviados do mundo principal. Desde que a Aliança Ninja foi estabelecida, porém, o local não teve mais escassez de recursos. De fato, com a produtividade do Shinobi, o segundo mundo paralelo começou a enviar mercadorias de volta para o mundo principal no mês passado. Caso contrário, como a vila poderia continuar operando depois de recusar tantas missões de guerra lucrativas? Eles estavam sobrevivendo com os lucros do segundo mundo paralelo. Aqui no mundo principal, tudo ainda precisava ser reconstruído. No plano de Senju Tobirama, eles derrotariam Kaguya, deixariam a Aliança Ninja se recuperar, criariam uma camada de gerenciamento suficiente e então,
Retornariam e cuidariam do restante das vilas ninjas do mundo principal, dissolvendo-as e removendo todas as posições Kage, exceto a de Hokage. Então, quanto à cúpula dos 5 Kages, quem realmente se importa? O quarto Kazekage ficou momentaneamente sem palavras. Ele planejava sondar o garoto mais a fundo, mas tudo isso ficou preso em sua garganta. Parte dele queria agarrar aquele pirralho pelo colarinho e perguntar: "Você ao menos entende de política? Mais alguma coisa? Se não, tenho coisas para fazer, então vou me retirar primeiro." Link estava pronto para ir ao campo de treinamento 7 para mais treinos e dar um descanso à mente. Todos os dias ao nascer do sol, a Anbu que guardava sua casa o arrastava para o escritório do Hokage. Ele ficava sentado ali folheando arquivos, ouvindo os 2 conselheiros darem palestras sobre manuseio de inteligência e mudanças de pessoal, exatamente como bater ponto em um trabalho das 8 horas às 17 horas. Fisicamente não foi exaustivo, mas mentalmente, exaustivo. Ele queria treinar um pouco e depois voltar para o escritório. Mesmo duvidando de sua aptidão para o cargo de Hokage, ainda precisava aprender a se adaptar. Se o pior acontecesse, ele descobriria como se demitir mais tarde. "Meus subordinados desapareceram recentemente em algum lugar na Terra do Fogo." O quarto Kazekage arriscou cautelosamente. "Ah, então foram eles que se infiltraram como espiões Anbu, certo?" Link folheou os arquivos que Omura havia postado na internet. Lendo-os como estavam, recitou o resgate exigido. "Paguei pela libertação deles." "Se é só isso, conversaremos outra hora, Lorde Quarto Kazekage", disse ele. Assim que ele falou, uma sombra levantou a cadeira inteira e o carregou para longe. O mesmo Link de sempre, tudo bem. O rosto de Gaara exibia um traço quase imperceptível de carinho nostálgico. Mesmo tendo se tornado Kage, Link não mudou. Algo realmente maravilhoso. O quarto Kazekage não conseguia decidir se ria ou se enfurecia. Percebeu que Sazori também havia escapado em algum momento. Queria ficar chateado, mas no final só conseguiu suspirar de impotência. Honestamente, quem não gostaria de fazer o que Link faz se tivesse o poder? Mas eu não sou tão forte assim. Ele ainda era o Kazekage simplesmente porque não havia um sucessor adequado em Suna. O único qualificado e forte o suficiente era um certo Sazori, alguém de quem ninguém gostava, que nem sequer passaria por um voto de confiança Jounin. Afinal, como ele passou na votação dos Jounin em Konoha? Naquela noite no escritório do Hokage. Link se espreguiçou preguiçosamente deixando de lado o último arquivo. Bocejando, disse: "Obrigado por toda a ajuda de hoje. Vamos encerrar o dia, vocês dois." "Ótimo trabalho, Lorde Sexto Hokage", disse Omura formalmente com uma leve reverência, saindo do escritório. Koharu parou na porta. "Lorde Sexto, encontre um assistente logo. Omura e eu planejamos nos aposentar no mês que vem e partir para o segundo mundo paralelo. De acordo com o sistema de missões revisado de Tobirama, acumular os 10.000 pontos de contribuição necessários para a reencarnação não era brincadeira. Nenhum dos seus antigos méritos ou serviços contava. Tudo tinha que ser acumulado de novo. Até agora, apenas Minato Namikaze, a versão jovem do segundo mundo paralelo, conseguiu. Se permanecessem no mundo principal sem rumo, talvez nunca acumulassem o suficiente em décadas. Preferiam partir logo. Segundo relatos, o segundo mundo paralelo precisava de pessoal administrativo. Quanto mais cedo chegassem, mais cedo poderiam ganhar seus pontos para a reencarnação. Envelhecer era uma experiência miserável, então eles preferiam se apressar. "Entendido", respondeu Link calmamente, despedindo-se dos 2 conselheiros. Então soltou um suspiro cansado. E agora? Alguém com qualificação, habilidade e disposição suficientes para servir como assistente do Hokage. Bem, Konoha simplesmente não tinha ninguém que se encaixasse no perfil. Claro, Kakashi era perfeito, mas ele estava constantemente fugindo para o segundo mundo paralelo em missões, praticamente usando escape na testa. Um assistente é essencial, mas não pode ser um garoto qualquer. Talvez eu possa pedir ajuda ao Lorde Shikaku, mas ele já está no comando do grupo Jounin. Talvez não tenha tempo. Clique e a porta do escritório se abriu um pouco. Anko Mitarashi espiou, examinando cuidadosamente a sala, viu apenas Link presente e entrou com um sorriso fácil. "Parabéns, Link." Ela foi direto até a mesa, bateu no peito e riu. "Eu votei em você, então é melhor você me pagar, ouviu?" "Aham." Link pigarreou e tentou assumir um ar de autoridade. "Trate-me apropriadamente como Lorde Hokage." Anko simplesmente se sentou na mesa, de braços cruzados. "Ah, qual é? Não fique tão distante comigo." "Ei, você?" Link estava prestes a dar um show de dignidade quando a janela se abriu. Num clarão laranja, uma figura barulhenta irrompeu. "Quinto Hokage-sama, Quinto Hokage-sama." Esta versão de Naruto nunca passou pelas mesmas experiências que Tsunade, então ele ainda foi educado com o título. Então ele avistou Link, usando o manto e o chapéu do Hokage. Pescou-o confuso. "Por que você está se divertindo com isso, hein? O vovô terceiro te daria uma bronca se descobrisse." Ele sabia por experiência própria que usar o traje do Hokage sem permissão causaria grandes problemas. "Ei, garoto." Anko pulou da mesa com as mãos na cintura. "É melhor você mostrar algum respeito ao Lorde Sexto Hokage." Naruto congelou, seus olhos alternando entre o rosto sério de Anko e o sorriso satisfeito de Link. Capítulo 318. Segundo mundo paralelo, base da Ponte Kanabi. Sovosh. 2 Uchiha Madaras com aparência infantil pousaram simultaneamente, um de cada lado com movimentos semelhantes. Então, em perfeita harmonia, viraram-se para encarar o recém-chegado que surgira de repente. Sasuke do capítulo final, olhou para eles impassivelmente. "Madaras, hein?" 2 deles. Independentemente da versão, era impossível não se preocupar. Mesmo sabendo que neste mundo, eles haviam ressuscitado Madara para ajudar contra Kaguya, Sasuke ainda acreditava que Madara não era confiável. Nenhuma das versões de Madara pode ser boa. Deveríamos tê-los eliminado desde o início. Ninguém falou.
Cada lado reconheceu quem era o outro. Quase imediatamente Naruto do capítulo final chegou, seguido de perto por Tobirama, a versão infantil, e Sasuke do mundo principal, vestindo vestes brancas. Embora um pouco mais tarde. A cena agora era bastante estranha. Obviamente, todos deveriam ser aliados diante de Kaguya. No entanto, cada um se mantinha distante, formando um quadro disperso que sugeria profunda desconfiança. Os dois Madaras se isolaram de cada lado, recusando-se a confiar um no outro, ou em qualquer outra pessoa. A dupla do capítulo final permaneceu unida, enquanto Tobirama permaneceu sozinho, e Sasuke, do mundo principal, de branco, permaneceu na borda externa. Pessoal, não estamos aqui para lutar contra Kaguya juntos? Naruto, do capítulo final, estendeu as mãos numa tentativa de quebrar o clima constrangedor. Um momento depois, quando o infantil Uchiha Izuna chegou, o primeiro Madara tomou a iniciativa de falar. Já que você me chamou de volta para reunir tropas contra Kaguya, não vamos perder tempo. Sasuke do capítulo final lançou seu olhar sobre todos eles. Esqueça Kaguya, apenas o óbito dos 6 caminhos ou Madara dos 6 caminhos com quem lutaram durante a 4ª Grande Guerra Ninja, além dele mesmo e Naruto. Ninguém ali conseguia enfrentar sequer um deles. Sem ninjutsu de tempo e espaço? Então como eles lidariam com o teletransporte de Kaguya em batalha sem arrastar todos para baixo? Mais importante, sem um Kamui duplo de nível dos 6 caminhos ou um Shibaku Tensei dos 6 caminhos, como eles poderiam selar seu corpo imortal? Sim, pessoal, vamos discutir nossa cooperação daqui em diante, disse Naruto do capítulo final, forçando um sorriso. Mesmo assim, o clima só piorou. Os dois Madaras que tinham acabado de retornar, claramente não estavam ansiosos para se unir. Ambos tinham visto o poder aterrorizante de Kaguya. Mesmo que recuperassem seus antigos poderes após reencarnarem, ainda não estavam confiantes. No entanto, seu plano de se tornarem Jinchuriki do 10 Caudas foi vetado, então eles ficaram presos esperando, contra sua vontade. Sem o primeiro Hashirama para amenizar as coisas, a enorme presença Uchiha tornou a tensão inevitável. Os futuros Sasuke e Naruto parecem decentes o suficiente, mas esses Madaras obviamente ainda têm suas ambições. Tobirama, observando das sombras, refletiu. Ele sabia pelos eventos futuros que mesmo com Naruto e Sasuke do futuro conseguindo se defender por um tempo, matar ou selar Kaguya que podia mudar de dimensão à vontade. Não era uma certeza. Gostaria de saber como estão o irmão e o Link. Mundo principal, fora de Konoha em um vale montanhoso. Cele a cabeça. Primeiro Hashirama, com as mãos em um selo e marcas do modo sábio no rosto. Um enorme Myojimon caiu do alto, imobilizando completamente o monstro furioso. Até mesmo suas 10 caudas em movimento foram suprimidas por uma combinação de formações de selamento preparadas com antecedência no solo. O chakra da fera se acalmou gradualmente. Mesmo assim, o corpo, coberto por marcas escuras, ainda se contorcia e inchava, como se algo estivesse tentando se libertar. Poder incrível, comentou Hashirama solenemente. Mesmo com Senpo, Myojimon e selar a cabeça, eles só conseguiram suprimir a maior parte da força do 10 caudas. Sem o selo gigante preparado, o 10 caudas ainda poderia resistir. Não é de se admirar que no futuro, os Jinchuriki do 10 caudas, Obito e Madara, fossem tão imparáveis que as forças aliadas Shinobi não conseguissem derrotá-los. Link-kun, vamos ver como seu selo dos 5 elementos afeta isso, disse Orochimaru, encarando a forma colossal e estalando a língua. Que poder imenso! Ele se maravilhou com a forma como Naruto e Sasuke do futuro supostamente superaram os Jinchuriki do 10 caudas. Isso era incompreensível. Voltei só para me jogar em um experimento tão louco? Link, inalando profundamente, destacou a mão na qual havia usado o selo dos 5 elementos e fez com que uma de suas sombras a carregasse. Com alguns movimentos corporais, a sombra fortalecida pelos 8 portões pressionou a mão no 10 caudas. No segundo seguinte, inúmeras marcas de 5 cores se espalharam por sua pele amarronzada. Mesmo que a fera não tivesse demonstrado nenhuma reação ao Senpo, Myojimon mais selar a cabeça, ela agora soltou um rugido de gelar o sangue. Como esperado, Orochimaru assentiu calmamente, com os olhos grudados no 10 caudas enquanto digitava uma enxurrada de anotações na internet. A essência do selo dos 5 elementos era obstruir o fluxo de chakra do alvo por meio do controle forçado da energia natural. Sendo uma criatura combinada das 9 bestas com cauda, o 10 caudas ostentava um chakra muito além do limite de segurança do selo dos 5 elementos. Sendo restringido à força, não era de se admirar que o uivasse em agonia. Todo seu corpo inchou a força esmagando e quebrando o Myojimon. Sua resistência está se intensificando. Esse poder caótico está se unindo sob a dor, além de estar se misturando com mais energia natural. O Myojimon não consegue resistir. Hashirama manteve-se firme em sua postura de selo de mão. Todos para trás. Sem hesitar, Link sinalizou para suas sombras recuarem, enquanto Orochimaru já havia fugido atrás delas. Crack boom! O Myojimon cele a cabeça se estilhaçou. Um instante depois, o 10 caudas momentaneamente libertado uivou para cima, mas então congelou, imóvel. No entanto, quanto mais liberava chakra, mais energia natural absorvia, e agora todo o seu corpo estava coberto por um brilho de 5 cores, continuando a se expandir. Se não fizermos nada, está acabado, concluiu Orochimaru. O 10 caudas havia acumulado, sem pensar, chakra e energia natural em excesso. Mesmo que tentasse impedir agora, aquela onda incontrolável de energia natural estava prestes a destruí-lo. Espera aí. Explodir? Os olhos de Orochimaru se arregalaram. Ele mergulhou no subsolo para escapar. Seus sentidos lhe diziam que uma enorme energia natural havia quase assumido uma forma tangível. Se explodisse, os resultados seriam catastróficos. Hashirama, cuja percepção do modo sábio era mais aguçada, percebeu o momento em que o 10 caudas começou a inchar. Ele agarrou Link e saiu correndo a toda velocidade. Deu um U. No instante seguinte, o céu ficou branco como o dia.
Capítulo 319. Invocação. Quíntuplo Rashomon. Estilo madeira. Natividade de um mar de árvores. Estilo de madeira. Parede de madeira com fechadura. Parado ao lado, Link observava Hashirama, o primeiro, desencadear um jutsu de estilo madeira após o outro. As ondas de choque que se espalhavam da explosão foram interrompidas a cerca de 10 quilômetros da vila de Konoha. Mesmo assim, o chão tremia violentamente. A nuvem em forma de cogumelo no horizonte se recusava a se dispersar e a temperatura do ar havia subido pelo menos 20 ou 30 graus. Link sentiu o cabelo se enrolar com o calor. Estranho. O poder de Hashirama é sempre tão forte. Ele se perguntou. Ufa, esse foi realmente um jutsu arriscado. Orochimaru emergiu do subterrâneo. Ele fugiu tão rápido que conseguiu alcançar Hashirama, que havia ativado o modo sábio. Enquanto falava, lançou um olhar sutil de soslaio para Link. Orochimaru já sabia há algum tempo que o selo dos 5 elementos havia atingido seus limites de desenvolvimento. Ele nunca imaginara que aquela técnica pudesse interagir de tal forma com o 10 caudas de todas as coisas. Pensando bem, seria possível aplicar essa técnica também às bestas com cauda, transformando-as em armas vivas. Do ponto de vista da fabricação de bombas, talvez o selo dos 5 elementos ainda tivesse potencial. Primeiro, Hashirama pareceu perplexo. Franzindo a testa pensativo por um momento, ele disse, o poder daquele monstro agora há pouco era quase idêntico em natureza à energia natural. Então, quando ele recebeu aquele selo, o efeito foi muito maior do que em qualquer outra pessoa que tenha sido selada por ele. E à sua maneira, sem pensar, usou a energia natural do selo para tentar se libertar de Myojimon e dos outros selos. Quando se chocou com algo que não conseguia dominar, já era tarde demais. Link, não use seu selo dos 5 elementos descuidadamente de agora em diante. Essa técnica não apenas restringe o chakra, como também repele toda energia estranha. É muito perigoso, porque a ordem dos 5 elementos pode derreter o corpo e rejeitar outras energias. Claro que Orochimaru sabia disso. Energias fracas, como o chakra de certas pessoas, simplesmente desapareceriam sob ele, como acontecerá com a Kekkei Genkai de Kimimaro ou com seu chakra. Mas a marca amaldiçoada de Kimimaro, também alimentada por energia natural, resistia ferozmente, até que finalmente uma explosão ocorresse devido à sobrecarga de rejeição. O que o surpreendeu foi que nem mesmo um monstro como 10 caudas conseguiu esmagar a ordem dos 5 elementos. Curiosamente, o conjunto de selos e Myojimon trabalharam juntos para aplicar tanta pressão que o irracional 10 caudas, ao aproveitar cegamente o poder do selo dos 5 elementos, não conseguiu lidar com o choque e acabou se explodindo em pedaços. Depois de esperar um tempo, os 3 retornaram ao local da explosão, graças ao relevo do vale e às barreiras de madeira que Hashirama havia construído para conter o 10 caudas. Mais da metade da energia da explosão havia se infiltrado no subsolo. Agora, a área estava completamente transformada em uma fissura enorme. Ninguém conseguia dizer a profundidade, e magma incandescente com mais de 1000 graus jorrava pelo fundo. Todas as florestas nas proximidades estavam em ruínas, e a nuvem em forma de cogumelo permanecia no céu, recusando-se a desaparecer. A energia natural aqui é tão abundante, observou Hashirama do alto de seu dragão de madeira. Seu olhar percorreu o chão. A explosão não foi direta para baixo, mas sim oblíqua. Além disso, ele canalizou deliberadamente a força para o céu, para a terra e em direção a mares desabitados. O abismo resultante serpenteava desordenadamente como uma cicatriz irregular. Antes que ele terminasse de falar, o magma espesso borbulhou, seguido pelo rugido da água do mar. Ondas rugiam ao longe, sibilando e se transformando em vapor ao atingirem a rocha derretida, levantando plumas colossais que sopraram para longe o caule do cogumelo carregado de poeira. Enormes nuvens escuras se formaram rapidamente, relâmpagos estalaram e um vento forte soprou, derramando chuva torrencial. O mar rapidamente curou aquela horrível ferida planetária. Encontrei-os. Hashirama apertou as mãos e estendeu uma palma para frente. Um dragão de madeira brotou rapidamente, cavando um buraco em um dos lados do abismo. Depois de alguns segundos, arrancou 8 caudas. Normalmente imponente, o biju tinha apenas 2 ou 3 metros de altura agora, parecendo lamentável enquanto o dragão se enrolava em volta dele. Ele gostava de ter sementes consigo, só por precaução. Naquele momento, era útil para controlar a situação. A besta com cauda realmente sobreviveu? Presumi que ela teria que renascer depois disso. Link ficou atordoado. Ele pensou que teriam que esperar por um ressurgimento biju. Claramente, o 8 caudas foi derrotado. Ele nem sequer resistiu. A aura de seu chakra parecia muito mais fraca do que antes, e ele passivamente deixou seus tentáculos envolverem o dragão de madeira. Hashirama repetiu o processo, e em pouco mais de 10 minutos, recuperou cada uma das outras 7 bestas com cauda em miniatura. A nona cauda, é claro, estava ausente porque havia 2 delas. Uma estava selada em Kushina Uzumaki do segundo mundo paralelo, e a outra no mundo principal Naruto. O 10 caudas completo aqui havia sido formado através das informações de Link, usando os irmãos Jinkaku Kinkaku como material suplementar. Presumivelmente, eles foram lançados de volta à Terra pura por aquela explosão. Essas 8 bestas com cauda pertenciam originalmente ao segundo mundo paralelo. Graças à ideia inicial de Link de colecionar bestas com cauda, fundi-las no 10 caudas ocorreu surpreendentemente bem. Uma observação, para a reencarnação do Minato do mundo principal, ele deu sua metade da 9 caudas para Naruto. Caso contrário, o selo talvez não estivesse tão estável, Naruto o havia desfeito quase casualmente, mas felizmente o primeiro Hashirama estava lá.
Se o Nove Caudas inteiro perdesse a paciência, teria enfrentado outro ataque de Nove Caudas. Os três pairaram no ar por um tempo, procurando em vão pela estátua de Gedo. Talvez ela tivesse sido destruída ou tivesse caído na fenda. Aquele cânion recém-formado havia rapidamente se tornado uma extensão do mar. Aquela detonação final efetivamente transformou Konoha em uma vila costeira, retornando à vila com 8 bestas com caudas subjugadas versões em miniatura. Por enquanto, praticamente todos os ninjas estavam ao longo das muralhas externas, observando com cautela. A comoção foi tão grande que Konoha já estava em pé de guerra. O que vocês estavam fazendo? Perguntou Tobirama, chegando após ser convocado pelo Funatsu. Orochimaru explicou calmamente. Muito fraco, interrompeu Hashirama após ouvir tudo. A julgar pela energia natural que senti, o poder da explosão foi decepcionante. Algo claramente bloqueou o 10 Caudas no último segundo. Ele acrescentou, eu esperava que seu poder fosse 3 ou 5 vezes maior. Eu estava preparado para que metade, ou até mesmo toda, a Terra do Fogo fosse destruída. Além disso, meu jutsu parecia diferente. Ele ergueu a mão, encarando a marca semelhante a um sol. Logo antes da explosão, recebi um poder extra, o que fortaleceu minha técnica. Assim, não só o 10 Caudas foi brevemente contido, como também consegui redirecionar o impacto da explosão para longe das áreas habitadas. Tobirama, ao ouvir o relato, ficou pensativo. Tobirama, disse Hashirama severamente, não brinque com essa abordagem. Você pode destruir o terceiro mundo inteiro de uma só vez. Se aquele bloqueio sutil ou aumento repentino de poder de Hashirama não tivessem ocorrido, nem Konoha teria escapado. Se repetissem a ação, aumentando a força à escala da explosão, então, claro, isso poderia matar Kaguya, mas também destruiria aquele mundo. Ele conhecia bem seu irmãozinho. Se não o contivessem, ele criaria um grande alvoroço em pouco tempo. Capítulo 320. É nas profundezas de uma consciência nebulosa, afundando em gotejamento gota. Primeiro, Hashirama abriu os olhos e se viu deitado na superfície da água. A cada respiração, ondulações se espalhavam em anéis suaves. Eu trarei paz. Deixa pra lá, tudo bem. Ao ouvir uma voz masculina desconhecida, Hashirama levantou o olhar. Eu sou Agoromo, disse um velho com chifres, vestido com uma túnica branca, parecendo completamente desamparado. O fundador de Ninshu, também chamado de Sábio dos 6 Caminhos. Hashirama sentou-se de pernas cruzadas, levando o punho à palma da mão como se tivesse tido uma percepção repentina, e então caiu na gargalhada. Então é isso, estou sonhando. Ele realmente era esse tipo de simplório, não havia como evitar. O Sábio dos 6 Caminhos não pareceu surpreso. Embora não tenha assistido a todas as gerações de reencarnações, as convulsões na Terra pura ultimamente eram impossíveis de ignorar. Veja, por exemplo, o que aconteceu ontem à noite. Se não fosse por ele ter usado o poder Yin Yang, confiando na imensa energia espiritual da rede para tomar o controle da casca do 10 Caudas, dissolvendo sua energia natural aos poucos, separando à força as bestas com cauda e assim, enfraquecendo a explosão final, então aquele monstro irracional provavelmente teria destruído metade do mundo ninja. Então, por que eu sonharia com o Sábio dos 6 Caminhos que eu nunca conheci? Hashirama coçou a nuca rindo. Será que estamos prestes a alcançar a paz mundial ou algo assim? Como se... O Sábio dos 6 Caminhos não conseguiu evitar uma resposta. Ele não era uma relíquia presa a costumes arcaicos, mas atravessar eras para falar com as pessoas sempre trazia algum constrangimento com dialetos e gírias. Graças àquele pirralho estranho, ele conseguiu reunir muito do que acontecia no mundo dos vivos através da rede da Terra Pura, então ele estava um tanto acostumado aos maneirismos modernos. Então deve ser um sonho. Hashirama reafirmou, assentindo confiantemente. De jeito nenhum o poderoso Sábio dos 6 Caminhos falaria daquele jeito. Agoromo suspirou. Ele já sabia que a reencarnação anterior de Azura era um pouco idiota, mas ainda assim, isso era algo e tanto. Ele só podia esperar que a próxima reencarnação tivesse mais bom senso. De qualquer forma, disse Agoromo, sobre aquele experimento do 10 Caudas que vocês tentaram ontem à noite, por favor, não o repitam. A princípio, ele se sentirá satisfeito ao ver essas reencarnações trilharem um caminho novo e sem precedentes. Mas depois de vê-las reunir bestas com cauda de um mundo paralelo para formar o 10 Caudas e quase explodir tudo, bem, ele estava farto. Esse poder sozinho pode destruir o mundo inteiro. Hashirama sentiu vigorosamente, ainda convencido de que tudo aquilo era parte de um sonho. Além disso, o cajado do Sábio dos 6 Caminhos ergueu-se do seu lado, flutuando atrás dele. Você é do meu filho Azura. Reencarnação da geração anterior, certo? Interrompeu Hashirama. Naquele momento, a superfície da água refletiu a silhueta de um homem desconhecido, e Hashirama a mexeu alegremente com a mão, como se estivesse decepcionado por não haver pedras por perto para pular. Ele balbuciou toda a história do clã Otsutsuki que Link lhe contará, pensando, é só um sonho, melhor falar livremente. A expressão impassível de Agoromo gradualmente se transformou em espanto, finalmente mostrando arrependimento e alívio. Ele não se deu ao trabalho de perguntar como Hashirama sabia tanto. Considerando que reencarnações futuras haviam aparecido nesta era, não era surpreendente que os vivos pudessem saber ainda mais. Ele sabia que pretendiam lutar contra Kaguya, mas não sabia os detalhes de seu renascimento moderno. De fato, as marés do mundo sempre guardaram segredos que tornavam até mesmo as profecias incompletas. Obrigado por me contar tudo isso, disse o Sábio dos 6 Caminhos. Parece que você sabe mais do que eu.
Enquanto a água ondulava, 8 bestas com cauda daquele outro mundo surgiram à vista. Tenho um favor a pedir, disse Agoromo com um tom calmo. Ao ver as bestas com cauda demonstrando medo, retiradas de Jinchuriki de mundos paralelos, seladas ou enfiadas dentro do 10 caudas, torturadas, Hashirama percebeu que, seja no corpo de Kaguya ou do 10 caudas, elas ainda estavam cientes, e o selo dos 5 elementos era uma agonia. Não importa o quão distantes ou orgulhosos eles pudessem estar, diante do sábio, depois de todas essas surras, eles estavam tão mansos quanto podiam ser. São todos seres vivos, mesmo que venham de outro mundo, disse Agoromo. Espero que você os trate bem. Então, isso não é um sonho. Hashirama olhou para o velho gentil sentado de pernas cruzadas à sua frente. Agoromo apertou as mãos, depois as separou. Suas palmas brilharam vazias. Estou lhe emprestando meu poder. Tudo o que você precisa fazer é colocar as 2 mãos em Kaguya e poderá completar o selo. Espero que consiga. Hashirama olhou para a marca crescente se formando na outra palma, piscando. Mas, por que você não cuida disso? Não foi você quem bloqueou a explosão do 10 caudas ontem à noite, reduzindo sua força? Não posso, respondeu Agoromo calmamente. Se não fosse pela rede da Terra Pura coletando inúmeras almas, além da presença do 10 caudas surgindo no mundo dos vivos, não haveria nada que eu pudesse fazer. Então reencarne, Hashirama disse objetivamente. Então reencarne, disse Link com naturalidade. O sábio dos 6 caminhos contemplou 2 espaços mentais diferentes. Cada figura pronunciou a mesma linha ao mesmo tempo. Ele deu um sorriso irônico. Era raro para ele encontrar as reencarnações de pai e filho tão simultaneamente, e aquele garoto estranho era alguém que ele queria ver há muito tempo. Eu já estou morto. Não devo interferir muito nos assuntos do mundo dos vivos, disse ele suavemente. Mas você interferiu ontem à noite, ressaltou Link. Se você realmente se recusasse a se envolver, não teria impedido o 10 caudas de se explodir. Ele avistou a marca do sol na palma da mão de Hashirama e suspeitou da intervenção do velho. Mas como não havia um meio direto de contatar Agoromo, isso não importava antes. Ele meio que esperava uma bronca, mas em vez disso o sábio estava ali para agradecer. Olha só, ele está nos agradecendo, pensou Link presunçoso. Agoromo ficou em silêncio por um tempo, ponderando. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.